E nessa aula nós vamos ver que a Bíblia é a palavra de Deus. E é o tema da aula de hoje. A Bíblia é a palavra de Deus. O meu anseio, a minha expectativa nessa manhã é que você saia daqui entendendo isso, que a Bíblia é a palavra de Deus. Paulo aqui nesse versículo, irmãos, o que Paulo está fazendo? Paulo ele diz o seguinte, na parte B do versículo, na parte C, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus. O que ele está falando? Ele está equiparando a pregação e o ensino dele como não sendo de homens, mas sendo de Deus. O que Paulo está fazendo? Ele está batendo no peito dizendo, aquilo que eu compartilhei com vocês não é palavra de homens, de fato é a palavra de Deus. Ele colocou a pregação dele, o ensino, eu vou chamar assim, no nível canônico, que de fato era, nós vamos ver aqui. O Espírito Santo, por meio de Paulo, nesse momento, estava dizendo, o que Paulo ensinou e pregou é a palavra de Deus. Nós vamos ver depois, mais à frente, que Pedro também fez isso. Isaías 66, versículos 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Nós precisamos tremer diante da poderosa palavra de Deus, da santa e poderosa palavra de Deus, diante da Bíblia. Meditando na palavra, ouvindo uma pregação, um ensino, nós precisamos tremer dessa palavra, irmãos. É tremer. E interessante que o Senhor, falando através de Isaías, diz que Deus vai olhar para aquele que for pobre e abatido de espírito, ou seja, aquele que se derrama diante de Deus, que se humilha diante de Deus e que treme da palavra. Se nós não trememos da palavra, irmãos, Deus não está nem aí para mim e para você. Ele vai acertar as contas com a gente no dia do juízo. Mas será que nós trememos da palavra de Deus? Essa aula, irmãos, não é uma aula de bibliologia, tá? Mas apenas para a gente seguir aqui no entendimento, a Bíblia Sagrada, ela contém 66 livros, 1.189 capítulos e 31.173 versículos. A Bíblia foi redigida nos mais diversos lugares, num deserto, na prisão, numa ilha, no Palácio Real, na cidade, em Roma, na Grécia, Mesopotâmia, Palestina, Egito. Foi escrita em diversas épocas, desde 1500 a.C., pelo menos até o ano 100 da nossa era, e pelas mais diversas pessoas, como reis, pastores, pescadores, legisladores, cultivadores, entre outros, uns 40 no total, cerca de 40 escritores. Na sua maioria, nunca se conheceram, irmãos, e até mesmo às vezes tinham lido os que outros haviam escrito. Mas independente disso, a Bíblia constitui-se numa unidade maravilhosa, que é prova irrefutável da sua origem divina e ter sido Deus o seu autor supremo. Se você tem o hábito de seguir a meditação bíblica, seguindo o plano de leitura, para que ao menos uma vez ao ano você leia a palavra de Deus, você consegue enxergar que a Bíblia é toda coesa, está falando da mesma coisa, às vezes com uma linguagem diferente, talvez com um estilo literário diferente, talvez com alguns personagens diferentes, mas quando nós lemos toda a palavra, ela está falando numa harmonia só, e isso é maravilhoso, isso mostra a nossa leitura que Deus é o autor supremo. A Bíblia é a palavra de Deus, é a fonte primária de autoridade, é regra de fé, de vida e de prática. A Bíblia é a pedra de toque. O que é a pedra de toque, irmãos? A pedra de toque é uma pedra usada para testar ligas de metais preciosos, com que se avalia a pureza do ouro. É uma pedra que se coloca
sobre a mesa, por exemplo, um retângulo, geralmente uma pedra um pouco porosa, em que você escura, em que você pega ali o material, o metal, seja do que for, risca ali, faz o risco, riscou. E aí pega um ácido que é correspondente àquele tipo de metal e pinga em cima daquele risco. Se o líquido fica ali firme e você consegue enxergar o risco, isso mostra que aquele metal corresponde ao ácido que está sendo usado. Mas se de repente o risco, igual um apagador, um quadro de giz, você escreve, daqui a pouco às vezes o que você escreve não fica meio apagado, começa a apagar. Se acontecer isso no risco, na pedra de toque, isso mostra que aquele metal não é um metal correspondente. Assim é a palavra de Deus. Na linguagem jurídica e administrativa, é o meio de avaliar alguma coisa, é o critério, a referência, o padrão, o parâmetro, a medida, a base, o fundamento dos quais os demais princípios decorrem. O teste da pedra de toque nos mostra isso, nos aponta isso. Se nós entendemos que a palavra de Deus é essa pedra de toque, ou seja, é o padrão ao qual, se nós formos submetidos a ele, vão demonstrar se de verdade nós estamos fazendo a vontade de Deus ou não, nós então teremos êxito. Isenta de outras palavras, sem acréscimos, a Bíblia é a pedra de toque que deve ser usada para avaliar nossas ações e reações. Ah, mas o outro cristão está fazendo isso. Lembra daquele recadinho que a mãe dava para a gente? Mas você não é todo mundo. O nosso padrão, o pastor Alan sempre fala, irmãos, não tenham como padrão os cristãos, os autodenominados cristãos, os evangélicos dos dias atuais, mas tenham como padrão a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é o padrão, irmãos. Não é porque o outro faz que eu tenho que fazer. Não é porque eu talvez faça algo errado, certamente eu faço várias coisas erradas, mas não é porque você identifica em mim coisas erradas que você tem que fazer também. Qual é o seu papel? Meu irmão, lembra? Vem cá, por favor, vamos conversar. Puxa, segundo a palavra, e eu te dou total liberdade, a Bíblia te dá autoridade para isso, e eu te dou total liberdade para isso. Você chega, irmão, vamos conversar? Essa questão aqui, você agiu dessa forma, mas olha o que o texto mostra. Irmãos, na boa, se eu entender que realmente eu estava errado, me arrependo, te peço perdão e vida que segue. Porque o padrão não é o que a gente pensa, mas o padrão precisa ser a palavra. Salmos 19, versículos 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A Bíblia ela é infalível, irmãos. Não falha. Por exemplo, quando você, meditando nos evangelhos, e nós enxergamos o relato assim, para que se cumprisse a Escritura, para que se cumprisse, como o profeta tal disse, ela não falha. Se Deus falou, ele vai cumprir, irmãos. A Bíblia ela é infalível em tudo que diz, porque a palavra de Deus ela pode assim ser considerada. As suas promessas são rigorosamente observadas. Suas profecias cumprem-se de forma detalhada e clara. O plano de salvação é executado, apesar das oposições malignas. Nenhuma de suas palavras jamais caiu, nem cairá por terra. Nada, não falha. Você vê na palavra, nada falha, irmãos, é impressionante. Para a glória de Deus. A Bíblia é inerrante, não tem erro na palavra, irmãos. As Sagradas Escrituras não contêm quaisquer erros, por serem a inspirada, infalível e completa palavra de Deus. A sua inerrância é plena, absoluta, isenta de erros doutrinários, culturais e científicos. E assim nós somos inspirados a confiar plenamente no que está escrito aqui, porque está escrito é a palavra de Deus. Ela não tem erro. O que nós podemos ter são erros de traduções. Você aqui já me ouviu, por exemplo, comentar, pastor Alan também, outros pastores, a melhor versão para
para esse termo aqui nesse versículo é isso. Porque nós entendemos que os tradutores naquela versão não foram tão felizes. Os tradutores não foram inspirados pelo Espírito Santo. Quem foram inspirados pelo Espírito Santo foram os escritores. Eles foram ferramentas de Deus para trazer a palavra no idioma que nós compreendamos. Mas às vezes, na cópia, na tradução, pode ter um erro, mas não no original. Não no manuscrito, não no original. Por quê? Porque a Bíblia não tem erros doutrinários, irmãos. E a gente precisa entender isso. E por mais que às vezes a gente pense que existem contradições na palavra, são as chamadas aparentes contradições, que meditando na palavra, a Bíblia explica a própria Bíblia. É simples assim, irmãos. E tem coisas que às vezes nós não entendemos. Pedro, por exemplo, ele fala, falando sobre os escritos de Paulo, ele fala, olha, inclusive Paulo tem algumas coisas nos ensinos dele que é difícil de se entender. Que tem coisa que é difícil mesmo, irmãos, tem que estudar. Então não é porque a gente não entende que está errado. A Bíblia está errada, não. Somos nós que ainda não estudamos o quanto deveríamos, ou estamos querendo descobrir na palavra algo que Deus não revelou. É igual Gênesis 1, nos primeiros versículos ali. E a terra era sem forma e vazia. Alguns dizem, não, a terra se tornou. Então, entre um versículo e outro, teve bilhões de anos e que a terra foi destruída com a queda de Satanás. Não, irmãos, não está escrito isso na Bíblia. E às vezes a gente quer compreender coisas que não estão relatadas na palavra, mas a Bíblia não tem erro algum. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 a 17. Diz assim a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, para repreender, para corrigir, para instruir, e uma instrução que aperfeiçoa em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E aqui tem um ponto interessante, porque Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo, quando ele fala que toda a Escritura, é claro que o Espírito Santo estava instruindo ele a falar a respeito de tudo que hoje, para nós entendemos como Bíblia Sagrada. Mas ali, na mente de Paulo, o que estava na mente dele? O que hoje nós entendemos como Antigo Testamento, de verdade. Quando Paulo fala toda a Escritura, ele está falando do Antigo Testamento, que para nós é o Antigo Testamento. Quando Jesus se referia às Escrituras, Jesus não estava se referindo também aos Evangelhos, a Atos, às Epístolas e Apocalipse. Estava falando do que se conhecia como as Escrituras, lei, os profetas. O que hoje para nós é o Antigo Testamento. Mas tem algo muito interessante, irmãos. Paulo ele se referiu ao que chamamos de Antigo Testamento, apontando para a salvação pela fé em Cristo. Mas não devemos cometer o equívoco em dizer por conta disso que não há comprovação bíblica de que o Novo Testamento também é considerado Escritura, tal qual inspirado como Antigo Testamento. E é aí que muitos derrapam. Paulo aqui está dizendo, está falando só do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é inspirado, é o que ele está dizendo. Mas nós nos esquecemos de outros textos, eu vou, se o Senhor permitir, ver com os irmãos aqui que nós vamos entender que, inclusive, o Novo Testamento também é inspirado. Por quê? A palavra nos mostra, em 2 Coríntios 3, dos versículos 4 a 6. Nós estamos examinando esses versículos para que fique claro para cada um de nós que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém
ou parte dela, ela é a palavra de Deus. Os apóstolos foram ministros da nova aliança, irmãos, segundo aos Coríntios 3, de 4 a 6. E é por isso que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Deus deu autoridade sobre os apóstolos de que aquilo que eles ensinavam e pregavam fosse a palavra de Deus. Foi Deus que outorgou, irmãos, está escrito. O ensino apostólico, ele é colocado em pé de igualdade com as palavras dos profetas, irmãos. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2. 2 Pedro 3, 1 e 2. Se você puder abrir e examinar comigo, vai ser benção. Porque nós vamos ver, nós veríamos aqui que Antigo Testamento e Novo Testamento são considerados canônicos igualmente. Diz assim a palavra de Deus: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Espera aí. Pedro está dizendo, considerem as Escrituras, aquilo que está relatado pelos profetas, da mesma forma com que vocês devem considerar o que nós, apóstolos, eu, inclusive Pedro, estamos pregando e ensinando para vocês. Pedro colocou em pé de igualdade, irmãos, o que os apóstolos pregavam e ensinavam com as Escrituras, o que era conhecido como Antigo Testamento. Está escrito, irmãos, em pé de igualdade. É a palavra de Deus, ele está dizendo. Continuando, no capítulo 3 de 2 Pedro, dos versículos 15 a 18, Pedro ele especifica aqui que os escritos de Paulo são equiparados às Escrituras do Antigo Testamento. Diz assim a palavra: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, as suas epístolas, ou seja, já havia o material escrito, ok? Quando Pedro escreveu isso aqui, não sei se todas, mas com certeza várias epístolas já estavam escritas. Inclusive, primeiro aos Tessalonicenses, que é o objeto do nosso estudo, porque é considerado como o primeiro escrito do Novo Testamento. Ele não está falando, aquilo que ele ensinou de boca, não. Paulo está falando, inclusive, primeiro aos Tessalonicenses, Pedro dizendo, falando disto, como em 1 e 2 Tessalonicenses, como na carta aos Romanos, como na carta aos Gálatas, e assim por diante. É o que ele está dizendo aqui. Entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Pedro está dizendo que primeiro aos Tessalonicenses, segundo aos Tessalonicenses, Romanos, Gálatas, 1 e 2 aos Coríntios, Tito, Filemão, ele está dizendo Colossenses, Filipenses, ele está dizendo que essas epístolas são escritura. Pedro está dizendo isso aqui, irmãos. O Novo Testamento é escritura, é inspirado pelo Senhor. Então que história é essa de ficar falando que só o Antigo Testamento era considerado ali, da referência que Paulo estava fazendo ao Antigo Testamento? Não, irmãos. Toda a palavra é escritura. Está escrito aqui, você leu comigo. Continuando o texto. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados,
e descaiais da vossa firmeza. Sabe aquela história? Poxa, mas será que toda a Bíblia é a palavra de Deus? Será que a Bíblia é a palavra de Deus? Será que isso aqui não foram homens que colocaram, não é bem verdade? E a verdade está em outro livro? Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis. Quem faz isso com a Bíblia é abominável. É abominável. Sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. A fé começa a declinar, irmãos. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro ainda, mas no capítulo 1, dos versículos 12 a 21, nós vemos que homens foram separados por Deus para falarem, movidos pelo Espírito Santo, diz assim a palavra. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estáis confirmados na presente verdade, e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Como é que eles teriam lembranças do que Pedro estava ensinando? Por aquilo que ele estava escrevendo, irmãos. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto, e uma pausa aqui, de fato, Pedro viu a majestade do Senhor. Lembra do episódio lá no monte, chamado episódio da transfiguração, em que o Jesus se transfigura, as vestes se resplandecem, o seu rosto fica brilhante, e aí eles ficam temerosos. Pedro fica amarradão, vendo Moisés e Elias. Aí, Jesus! Ele não sabia o que falar, né? O texto diz. Ele literalmente estava amarradão. A Bíblia fala que ele não falou isso porque ele não sabia. Aí, Jesus, vamos fazer uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias? De tão extasiado que ele ficou em ver o Senhor transfigurado. Então, de fato, ele viu Jesus na sua majestade, o que ele escreveu aqui. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando de magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados, e esse verbo ele também aponta para ser carregado, movido pelo Espírito Santo. Não foi da vontade humana, mas foi pelo Espírito Santo. As palavras utilizadas, elas foram ensinadas pelo Espírito Santo, irmãos. Quando você lê a palavra, por que a Bíblia, um dos motivos pelo qual a Bíblia é linda, que toda vez que você está sempre relendo um texto, o teu entendimento sempre é renovado, porque algum detalhe que você não enxergava te ressalta aos olhos. Por quê? Porque até as palavras que foram usadas, escolhidas, foi o Espírito Santo que deu. Eu não sei, os irmãos que estão lá no canal da igreja no Telegram, viu do ministério, né? O grupo geral do ministério, aquele que tem centenas de pessoas. O pastor Alan compartilhou algo lá essa semana a respeito do momento em que, da última ceia, em que ele coloca umas pistas lá para a gente, daquilo que ele discerniu, entendeu, e botou, quem lê entenda. Aí quando eu li, eu falei, não é possível que ele enxergou isso aqui, não é possível. Eu falei, não, eu li de novo, não, ele enxergou isso aqui, não é possível. Aí no outro dia ele me perguntou, você viu lá e tal, o que você entendeu? Eu entendi isso. Aí ele, não, exatamente, foi isso que eu entendi, por causa disso.
Eu não vou te dar pista agora para você ler lá de novo, pegar a tua Bíblia e você tentar discernir, pedir que o Espírito Santo te revele. Algo maravilhoso ali que eu vou te dar uma dica. Aponta para a eternidade com o Senhor. Vou te dar só essa dica. Então, por quê? Porque até as palavras utilizadas não foram escritas por acaso. Foi o Espírito Santo que deu, irmãos. Para que a cada vez que nós meditemos na palavra, a palavra seja renovada dentro de nós. E é impressionante, irmãos. É impressionante o negócio que eu estou lendo aqui. Caramba, como eu nunca enxerguei isso? Isso. Já tendo lido várias vezes aquele texto. Porque a Bíblia sempre se renova, irmãos. Ela é maravilhosa. 1 Coríntios 2, de 9 a 13, nos diz isso. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ou seja, a revelação vem do Espírito Santo. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Foi o Espírito Santo, irmãos, que ditou cada palavra que está escrita na Bíblia. Como a Bíblia não ser a palavra de Deus, irmãos? Como? A palavra de Deus, ela é viva e permanece. 1 Pedro 1, 23 a 25. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Ela permanece para sempre. Se ela permanece para sempre, a Bíblia foi adulterada, irmãos? Não. Por quê? Porque a palavra de Deus permanece para sempre. E ponto. E ponto. Jesus é o tema central da Bíblia, irmãos. Trata da história da redenção, cujo Redentor é o Senhor Jesus Cristo. Resume em 5 palavras: a preparação no Antigo Testamento, a manifestação nos Evangelhos, a propagação em Atos, a explicação nas Epístolas e a consumação na Revelação e Apocalipse. Jesus é o tema unificador que nos ajuda a interpretar a Bíblia, mas sem reduzir aos 4 evangelhos. Por quê? Nós não podemos desconectar Jesus de toda a Bíblia. Jesus está nos evangelhos. Está errado, irmãos. Jesus está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Existe uma harmonia perfeita. A Bíblia é cristocêntrica, é centrada na pessoa de Cristo, tudo gira em torno de Jesus. A Bíblia é cristológica, ela traz o entendimento, um estudo sobre a pessoa de Cristo, pois é tudo sobre Ele. Nós enxergamos Jesus por toda a Bíblia. Por exemplo, criando no princípio, João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Em referência a Gênesis 1, Jesus estava lá, irmãos. Era referência ao Senhor, sendo anunciada cada livro pelo Evangelho. Olha o que diz Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com crente Abraão.
uma referência a Gênesis 12:3, aquele versículo que a gente usa muito para falar sobre a bênção de Deus na família, mas está falando do Evangelho ali. E também testificando a consumação, lá em Apocalipse 22, 20 e 21. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. De Gênesis a Apocalipse, Jesus é o tema central, irmãos. É a história da redenção. Jesus é a palavra viva. A Bíblia é a palavra escrita. Logo não entra em choque, pelo contrário. Isaías 55, 10 e 11, para nós encerrarmos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que enviei. A palavra de Deus, ela produz fruto. Ela gera a transformação pelo qual Deus está enviando para nós. E na próxima oportunidade, que nós pudermos dar continuidade, vai ser o tema da próxima aula, a poderosa palavra de Deus. Porque essa palavra, ela não é enviada à toa. Ela é enviada para produzir fruto dentro do nosso coração. E que foi o que aconteceu com aqueles irmãos em Tessalônica. Na próxima aula, se o Senhor permitir, nós vamos ver sobre o agir contínuo da palavra de Deus. Por que é agir contínuo? Ela agiu no passado e continua agindo hoje. Por quê? Por que a palavra de Deus é viva e eficaz? Por que está escrito aquilo ali, lá em Hebreus? E por aí vai. Na aula posterior, nós vamos ver sobre a importância de crer na palavra de Deus. Vamos ver sobre a mão da palavra, a importância da leitura diária da Bíblia, como ler a Bíblia corretamente, algumas dicas práticas, como ter uma boa interpretação da Bíblia. E na quarta aula, dentro desse versículo aqui, sobre a pregação da palavra, a dinâmica da pregação e alguns conselhos práticos com base em algumas pregações aqui. Então, que nós entendamos, irmãos, saímos daqui entendendo hoje que a Bíblia é a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar? Pai, te dou graças pela tua santa e poderosa palavra. A palavra não é minha, a palavra não é dos pastores, a palavra não é dos heróis da fé, a palavra não é nem dos escritores, ó Pai, mas a palavra, ela é tua. E porque ela é tua, Pai, nós precisamos ter uma experiência diferenciada com ela. Ajuda-nos a honrar a tua santa palavra, que o nosso desejo de meditar nela, de sermos dispostos a ela, Pai, não seja nem de uma, nem de duas, nem de 3 vezes por semana, nem de 4 vezes por semana, Pai. Mas que o nosso desejo seja de diariamente nós mergulharmos na Tua Palavra, porque ela produz frutos, Senhor. Ela opera eficazmente naqueles que creem. Que nós sejamos esses, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai. Assim nós oramos, gratos a Ti, que esse ensino fique marcado no nosso interior. Que saiamos daqui hoje entendendo que a Bíblia é a palavra Tua, Pai. É a Tua palavra. Que ela esteja escondida em nós, para a honra e glória do Teu nome. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.